Olá, caríssimos, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é o professor Éder Ramos, professor de redação do Colégio Santa Rita. E hoje estamos aqui, doutores, para tratar sobre um gênero novo, um gênero bem odierno, né? Faz parte do nosso contexto contemporâneo por envolver tanto aspectos de tecnologia, também como aspectos de participação social e mentalidade crítico-reflexiva do aluno. Nesse gênero textual, doutores, vocês vão, ao mesmo tempo, utilizar a ideia de persuasão, ideia de convencimento, ideia de informatividade, ideias relacionadas a conhecimento científico, claro, quando eu falo conhecimento científico, na ideia tecnológica, e uma grande ideia de participação político-social, doutores. Eu tenho certeza que, acredito na verdade, que vocês não tenham ouvido falar sobre esses gêneros nos anos anteriores, mas não irão ter grandes dificuldades não, muito tranquilo, viu, doutores? Vocês são tops. Doutores, antes de adentrarmos ao gênero em si, é muito importante fazermos uma analogia histórica para entendermos realmente qual a importância desse gênero textual para o nosso contexto odierno e para a inserção dele no ambiente acadêmico. Doutores, tenho certeza que ou o professor Tiago de História, ou o professor Ronaldo, ou o grande professor Bruno já falou para vocês sobre esse cidadão que estamos aqui a vê-lo. Na verdade, um cidadão, um grande monarca, um nobre, um soberano, Luís XIV, o grande nobre francês, o período do absolutismo, doutores. Tenho certeza que vocês vão lembrar de absolutismo, aquela ideia de que de o poder na mão de um monarca só. Quando eu falo o poder, estou falando o poder de criar as leis, o poder de julgar as leis, o poder de executar as leis. E claro, ele ainda está por cima das leis. Por isso tem uma frase muito famosa, em que foi repercutida ao longo da história, né? Que ele, como se ele o proferido fosse L'État est moi, o Estado sou eu. Ou seja, para Luís XIV, ele era o Estado. Ou seja, ele era a personificação do Estado. Ninguém mais poderia palpitar, ninguém mais poderia sobrepor as suas ordens aos seus pensamentos, aos seus questionamentos, doutores. Só que, pelo bem da humanidade, com a Revolução Francesa, com a queda do poder absoluto, com a queda do absolutismo, a teoria de Montesquieu, um filósofo iluminista, fez uma ideia da tripartição dos poderes. Ou seja, vamos acabar com esse itinerário, vamos acabar com esse pensamento retrógrado de que os poderes devem ficar concentrados nas mãos de um único só soberano, de um único só indivíduo. Na verdade, segundo a teoria de Montesquieu, devem existir três poderes: legislativo, executivo e o judiciário. O legislativo com o dever de tanto criar as leis, como também de fiscalizar o poder executivo. O poder executivo com a função de executar as leis e o poder judiciário com o dever de aplicar a lei, ou seja, na verdade, julgar a lei. Repetindo, poder legislativo. Vou pegar aqui uma caneta que fica mais interessante, doutores. Aqui uma cadeira. O poder legislativo, que é muito importante até abordar, que nossa Constituição Federal de 1988, ela traz em seu artigo 2º essa ideia trazida por Montesquieu, que fala: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo, o executivo e o judiciário, doutores. Muito importante que nossa Constituição traz essa ideia. Dizer o quê? Que os poderes da União não estão mais concentrados na mão de um soberano, nas mãos de uma única pessoa, de um único cidadão. Professor, você questiona o seguinte: professor, são independentes. Ok, tudo bem, entendi. O poder legislativo vai criar leis e, claro, fiscalizar o executivo vai
aplicar a lei e o judiciário vai julgar a lei. Ok. Entendi que eles são independentes, mas o que significa isso? Harmônicos entre si. Quer dizer o que, doutores? Que embora cada um tenha sua função típica de exercer, eles também exercem funções atípicas. Como, por exemplo, doutores, o Congresso Nacional é quem tem o poder de fazer os processos de impeachment contra os presidentes. Por exemplo, tanto o Fernando Collor de Mello, em 1992, sofreu um processo de impeachment por crime de responsabilidade, que quem julgou foi o Congresso Nacional, como também a presidente Dilma Rousseff foi julgada pelo Congresso Nacional por o crime de responsabilidade, julgada por haver pedaladas fiscais. Vejamos que o Poder Legislativo fez uma função atípica do que é a sua função. Ok, doutores? O Poder Judiciário muitas vezes também faz leis para ornamentar o seu, como eu posso dizer, leis, estatutos, né, de posicionamento, estatutos de ordem dos seus órgãos hierárquicos, como também o Poder Executivo tem algumas medidas provisórias que é uma forma de criar leis exclusivas do Poder Executivo. Então, eles são independentes porque cada um tem sua função, mas todos se controlam, ou seja, os demais não deixam um ser onipotente, ou seja, tomar todas as decisões sem nada que possa barrá-lo. Por isso a harmonia entre eles. Ok, doutores? Então, assim é como está dividido os três poderes da União: poder executivo, legislativo e judiciário, e assim como nós abordamos, né? O poder legislativo, formado por câmaras de vereadores no sentido municipal, assembleias legislativas e deputados estaduais no setor estadual, e Câmara dos Deputados e Senado Federal em sentido de governo federal, de poder federal. Poder Judiciário, formado por juízes, por ministros do STF, ministros do STJ, ministros do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, TRF, Tribunal Regional Federal, e aí vai. Ok, doutores? Isso tudo nós vamos entender porque, então, princípio para nós entendermos que são ideias legislativas. O Congresso Nacional, doutores, vejamos aqui. O Congresso Nacional, que tem obra arquitetônica de Oscar Niemeyer, que tem uns significados interessantes, né? Primeiramente, essa questão, você vê essas duas torres, cada uma representa. Essa aqui representa o Senado Federal e esta aqui representa a Câmara dos Deputados. O Senado Federal é composto por 81 senadores e a Câmara Federal é composta por 513 deputados. Qual a diferença de um e de outro, doutores? Os deputados, a Câmara dos Deputados é como se fosse a representação da população. Está representando o povo, a sociedade. E os senadores, eles representam não o povo em si, de forma direta, mas sim os estados. Ou seja, cada estado escolhe 3 senadores em um mandato de 8 anos que irão defender os interesses do estado em si. E os deputados irão defender os interesses da nação brasileira, do povo brasileiro. Se você notar, até há uma representatividade desse semicírculo aqui que está virado para cima da Câmara dos Deputados e do semicírculo aqui do estado ser virado para baixo. Aqui tem um objetivo. Aqui, na verdade, tem uma simbologia. Isso aqui, como faz parte da Câmara dos Deputados, é como se representasse o povo. Ou seja, é como na Constituição fala, todo o poder emana do povo. Aqui é como se o poder viesse de baixo para cima. Olha aqui, fechado para cima. Ou seja, vindo do povo. O povo estava embaixo, o poder vindo de baixo para cima. E aqui, como é o Estado representando, os senadores representam o Estado, é como se o poder viesse do Estado, ou seja, de cima para baixo. E nessa união formar os poderes da população e dos Estados como representatividade. E isso formamos, então, o Congresso Nacional, a união de ambos. Ok, doutores? Tudo isso foi para nós adentrarmos no sentido de o que são, na verdade, ideias legislativas, doutores. Bem, então vamos lá, doutores. Ideia legislativa é uma ferramenta pela qual o cidadão pode inserir suas propostas. Ideias legislativas. Propostas como assim, doutores? Aí vem a questão da participação social. Aí vem a ideia de você ser um personagem, um cidadão crítico reflexivo.
você ser um cidadão realmente político. Doutores, quando eu falo político, vocês questionam, professor, eu não gosto de política. Mas você não é assim, você pode escolher, não gosto de política, você deve gostar. Na verdade, você deve trabalhar política. Já diria Aristóteles, o homem é um ser político. Quando eu falo político, é política e não politicagem. Essa ideia de ficar defendendo político A, político B, por interesses pessoais, ou por simplesmente porque votou, porque segue, ou porque tem uma idolatria, isso é politicagem, que deve ser banido no nosso contexto social. Politicagem. Agora, política não. Política é você participar do contexto social, é participar de forma ativa das decisões que são feitas na nossa Câmara dos Deputados, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas. Professor, mas se nós escolhemos os nossos representantes e eles é quem produzem as leis, então por que então, como eu vou ter uma competência ativa? Vou protestar, vou bater panela, vou fazer carreata. Não, doutores. Existem institutos que você, cidadão, qualquer cidadão, pode propor medidas que sejam executadas no Congresso Nacional. E uma delas são as ideias legislativas, doutores. Então, ideias legislativas são textos em que qualquer cidadão pode escrever um texto que, na verdade, é como se fosse uma mini proposta de uma decisão, ou seja, um projeto de lei que deve ocorrer no Brasil. Professor, me diga uma coisa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu irei fazer essas ideias legislativas, que o próprio nome do gênero é isso, são ideias legislativas, não é o conteúdo, é o nome do gênero. Doutores, esta é uma ferramenta em que o cidadão pode apresentar, deixa eu puxar aqui, vamos lá. A Câmara dos Deputados, suas ideias, as quais ficam disponíveis para a consulta dos parlamentares e das entidades da sociedade civil. Doutores, então, vocês vão escrever um pequeno trecho, simplesmente, que o título, né? O título já é Ideias Legislativas, que você vai solicitar algo, um projeto de lei que solucione ou que ordene ou então que execute determinada situação. Algo que você está indignado, que é uma indignação social, que você acha, olha, isso não deveria assim, deve haver uma implantação disso, isso deve ser modificado, isso deve ser banido, isso deve ser extinto. Ou seja, uma indignação sua e um desejo que você, político seu, voltando, quando eu falo político, política é ideia de sociedade, um desejo social seu seja constituído por deputados e senadores. Quem pode fazer isso? Qualquer pessoa interessada. Pode ser um jovem, pode ser um adulto, pode ser um idoso, uma mulher, homem, qualquer cidadão brasileiro. Quando eu falo assim, não, qualquer pessoa brasileira, porque cidadão na verdade só é quando você exerce o poder de voto. Qualquer cidadão, uma pessoa ou menor ou maior pode exercer essa ideia legislativa. Então você acessa o Fale Conosco do portal e seleciona a opção Banco de Ideias. A partir disso você escreve então qual é seu desejo, qual é a sua crítica social. Quando eu falo crítica, doutores, não é você criticar o que está acontecendo, não. Uma crítica, na verdade, é você impor, tentar demonstrar algo que deve ser solucionado, você tentar demonstrar, inserir, sugerir, isso é a palavra qual é, sugerir uma modificação legislativa para o Congresso Nacional. A sua sugestão ficará posta por 4 meses lá, e claro que poderá haver uma votação. Se houver 20 mil pessoas que optarem, que aceitarem, que julgarem que sua ideia é correta, que deve ser apreciada, aí vai ser encaminhada para o Poder Legislativo, para o poder da Câmara dos Deputados, que irão julgar e podem até analisar se a sua ideia legislativa se transformará em um projeto de lei e irá tramitar na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Okay? Professor, então eu posso escrever sobre tudo, tudo pode ser uma ideia legislativa? Não, primeiramente, você pode escrever. Agora, o que será apreciado, aí vai passar por uns critérios, como por exemplo,
é uma norma já vigente. Eu não posso pedir fazer uma ideia legislativa de algo que já existe. Por exemplo, eu vou sugerir, doutor, que seja criada uma lei em que aumente uma punição aos agressores que praticarem violência doméstica. Isso é plausível, um pedido como este? É plausível. Só que já existe a Lei Maria da Penha. Já existe o crime de feminicídio, que são institutos em que praticantes de crimes de violência contra a mulher já têm sua pena aumentada. Então, para que pedir algo que já existe? Então, você tem que ver algo realmente inovador, algo que irá realmente solucionar um problema que não tem no momento uma solução. Norma infralegal de competência privativa ou exclusiva de órgão do Poder Executivo ou Poder Judiciário, né? Claro que aqui nós estamos vendo aqui não será atendido. Se você vai pedir tanto para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, você não pode pedir algo que seja exclusiva do Poder Executivo, tem que ser do Poder Legislativo, ok? O que não também vai ser atendido? Algo análogo ou conexão a outra proposição e tramitação no âmbito da comissão permanente ou temporária. Você pode pedir algo, você nem sabe o que é que tem lá, né, que está sendo pedido. É claro que a sua pedido, se já tiver algo tramitando que tem um sentido similar, então claro que não vai ser apreciado. Ok, doutores? Vai ser pedido, então simplesmente não vai ser aceito. E algo inconstitucional. Doutores, por exemplo, tudo que na Constituição que você pedir algo que não respeita a Constituição, não vai ser aceito. Como, por exemplo, você abordar que, por exemplo, pela questão que cultos religiosos sejam fechados, cultos religiosos de sociedade de etnia africana sejam fechados. Isso é inconstitucional. É um pedido seu, a sua liberdade de expressão, a sua opinião, mas a nossa Constituição, no nosso artigo 5º, dá o direito à isonomia e também à liberdade religiosa. Se é um pedido que vai contra a Constituição, também não vai ser aceito. Ok? Quinto, trata de assuntos diversos ao ambiente político, legislativo e atuação do Senado Federal. Tem que ser um assunto de política e, claro, um assunto com ambiente legislativo, ou seja, a criação de lei, a votação de algo que pode ser modificado como sentido de aprovação do Congresso Nacional. Por exemplo, se você pedir, olha, eu acredito que devem ser... as leis devem ser julgadas de forma mais precisa pelos juízes. Isso não é uma competência do Poder Legislativo, né? Isso é competência do Poder Judiciário. Então tem que ser o que o Poder Legislativo poderá fazer. E claro, não pode ter nenhum cunho agressivo, nada pornográfico, nada relacionado a pedofilia, racismo, algo violento, ou ainda ofensivo à honra, à privacidade, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, à ordem pública, à moral, aos bons costumes e às cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas do artigo 5º da Constituição, que traz sobre os direitos individuais do cidadão brasileiro, ou seja, tudo que infrinja a dignidade da pessoa humana não vai ser aceito como proposta. E vocês veem aqui, nada que tenha conteúdo agressivo, pornográfico, racista, violento, com ofensas à honra. Então, assim, não tira nada do Facebook, né? Porque do Facebook é o que nós vemos muitas agressões políticos partidárias, pessoas que adequam a um sistema, a uma ideologia política e ficam agredindo uns aos outros. Claro que isso não é um posicionamento, não é a ideia a ser postulada nessas ideias legislativas, né? Sejam repetidas, incompreensíveis, tem que ser algo claro, né, em português, já que é o Poder Legislativo brasileiro, que é o Congresso. E você também não pode conter nada que não seja solicitado, informações suas, como por exemplo, conter dados pessoais que não sejam solicitados no nosso cadastro, CPF, RG, número de telefone, endereço, referência de outras pessoas ou a página da internet. Professor, por que é que eu não posso postar isso? Porque isso vai ficar online, ficar tanto para senadores, deputados olharem, como também para a população em si. Qualquer ideia legislativa, qualquer cidadão do povo pode ir lá abrir no banco de dados de ideias e ver qual é a sua proposta. Vai ficar exposto. Não, se você coloca seus dados, seu endereço, coloca seu telefone, você está expondo sua privacidade para os demais. Por isso que é uma forma de proteger o próprio indivíduo, o próprio internauta, de não aceitar
seus cadastros pessoais dessa forma. Ok, doutores? Então temos exemplo aqui, doutores, então, de que é realmente uma ideia legislativa. Veja que é um texto simples, é um texto pequeno, que tem um pedido de solução e de proposta de votação para algo que acho interessante. Por exemplo, olha só, o título do você coloca lá em cima o seguinte, ideias legislativas, pronto. E você escreve, aí voltando, você se inscreve no banco de ideias e, por exemplo, o título, destinação de recursos do Fundo Eleitoral para a Saúde. A destinação do Fundo Partidário Eleitoral para a Saúde em função da emergência na área da saúde pública, econômica e social, em razão dos efeitos do Covid-19. Vejam, doutores, como é simples. Você simplesmente faz um título do que você quer que seja trabalhado no Congresso Nacional e o motivo de você escolher isso. Você fica, professor, o que é esse fundo eleitoral? O fundo eleitoral é um dinheiro público em que o próprio Estado, a própria nação, ela resguarda para que os partidos políticos possam utilizar nas suas campanhas eleitorais. Ou seja, o Estado, a União, nossos impostos são destinados a partidos políticos para que eles possam fazer os seus programas eleitorais. Vejamos, doutores, num momento de pandemia como essa, num momento de crise sociopolítica, será que não é importante trabalhar nessa ideia? Olha, doutores, vamos deixar a política, a eleição em segundo plano. E cada político, já que é uma eleição em que cada um terá seus benefícios, que banquem suas campanhas. Não há necessidade de campanhas plenas, de campanhas extravagantes. Esse dinheiro aqui é mais importante para o combate ao Covid, para o SUS. Então, você pedir que seja votado no Congresso Nacional, isso é um direito seu político, é uma análise crítico-reflexiva, mostra sua participação social. Isso vai ficar, então, exposto. E qualquer pessoa pode entrar e votar. Se houver 20 mil assinaturas, na verdade, 20 mil, você clicar em apoiar, sua sugestão, na verdade, sua ideia legislativa será levada à Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça de Direitos Humanos e encaminhada para a Câmara dos Deputados para ser analisada e possivelmente se transformar em um projeto de lei. Todos. Isso aqui é simples. Então, eu tenho um registro da proposta no banco de dados, do banco de ideias, a avaliação conforme aqueles critérios que nós abordamos, tem a publicação a partir dos critérios, se não tem baixo calão, se não é algo que já existe em tramitação, se não é repetido. Então, aí tem a publicação no portal. Vai ficar publicado no portal aqui 4 meses, ficar exposto 4 meses. E se houver 20 mil apoiadores, aí há um encaminhamento à CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Essa comissão irá analisar se não desrespeitar nenhuma norma realmente dos direitos humanos. E o deputado em si, qualquer deputado pode pegar essa ideia e fazer um projeto de lei para ser tramitado no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados e pode sancionado como lei no Brasil. Se você quer realmente que seu pedido que sua ideia legislativa seja apoiada, você pode fazer campanhas no Facebook, você pode fazer campanhas em Twitter, abordando, olha, se tem uma ideia legislativa, vai lá e apoie, clique, que é importante para que se transforme em um projeto de lei. Aqui nós temos uma campanha que foi feita no Facebook, olha só, apoie essa ideia legislativa, obrigatoriedade de assistência fisioterapêutica em centros de hemodiálise. Vote e compartilhe. Juntos chegaremos aos 20 mil. Doutores, aqui não é a ideia legislativa, aqui é a propaganda, aqui na verdade é a divulgação no Facebook e outra mídia qualquer, para que a pessoa vá lá no portal, no banco de ideias e vote e apoie. Clique lá em apoie a sua ideia legislativa. Exemplos de ideias legislativas, olha, por exemplo, vou tratar adiamento do edital de aplicação do Enem no período de pandemia. Olha só, o que você quer que seja discutido, o que você quer que seja abordado. Deixa eu pegar aqui também. Marcado texto. O que você quer que o adiamento do edital de aplicação do Enem no período da pandemia? Doutores, vocês mais do que ninguém sabem desse problema que estamos enfrentando em relação à pandemia e aulas, né? Graças a Deus, vocês têm essa oportunidade de estar acompanhando as aulas online e
posterior, eu acredito que nossas aulas irão praticamente emendar com o próximo ano. Tenho certeza que, acredito que em janeiro ainda teremos aula. E isso, para nós professores, não tem nenhum problema. Vocês estão aproveitando esse período em casa, depois vamos voltar pesado nas aulas. Só que tem uma coisa, doutores. Quem está fazendo o terceiro ano tem a prova já agora em novembro. Ou seja, até em novembro, todos os conteúdos devem estar dados, elaborados, e o aluno deve estar na sua plenitude para fazer a prova. E isso é inaceitável de que o MEC não se posicione no sentido de, em uma anomalia existente como esta, em que as aulas presenciais não estão ocorrendo, do edital do Enem, do período da data do Enem ficar fixa e imutável na data de novembro. Podemos esticar esse período. Então, esse é um pedido do autor para que isso seja feito. Então, está aqui o pedido. E aqui embaixo tem um simples comentário, ou seja, comentando por que esse pedido. Este projeto tem como objetivo a suspensão do edital de divulgação pelo Ministério da Educação acerca da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, em função da pandemia Covid-19, que impossibilita a preparação dos estudantes brasileiros, prejudicando seu acesso à universidade. Então, aqui nós temos o pedido, e nós temos o objetivo, o escopo, porque a explicação do pedido. Isso sim é simplesmente uma ideia legislativa. Isso é o que fica lá posto, lá no banco de ideias de cidadania. Então, uma ideia. Vejamos aqui outro exemplo de ideia legislativa. Aqui já abordamos lá em cima. Doutores, então. Ok. Pronto, achamos outra ideia legislativa. Olha o título. Pega aqui o marca-texto aqui. Olha só, título, implantação, não está problema, mas é implantação do exame obrigatório de ordem nacional para médicos recém-formados. Doutores, se você tem vontade de fazer medicina, se você passar, por exemplo, na Bolívia e em outra nação, quando você vai exercer a sua profissão no Brasil, você tem que fazer uma prova chamada revalida, ou seja, é revalidar seu diploma. Eu, como advogado, na verdade, advogado, quando termina o seu curso, seus 5 anos de cadeiras educacionais, você faz uma prova chamada prova da OAB, uma prova extremamente complexa, em 2 etapas. A primeira é uma prova objetiva de 80 questões, depois uma prova aberta, de 5 questões abertas e uma peça processual. A peça é você fazer um processo, na hora, sugerir um tema, e uma peça, por exemplo, de 4 laudas, para que eu possa exercer a nossa profissão, né? Por que o médico não faz isso? Por que o médico não tem esse exame? Já que acredito que é de suma relevância também. O autor, nesse caso, se indignando com isso, acreditando que o médico, para demonstrar o que sua capacidade realmente que tem competência para lidar com vidas, também faça um exame obrigatório, né? Então, esse é o pedido do colega, esse é o pedido na ideia legislativa. Então, eu só tenho aqui o objetivo, o pedido e o motivo aqui. A principal função da medicina é a manutenção da saúde do paciente. No entanto, devido à precariedade de muitas escolas médicas públicas e privadas, muitos médicos recém-formados ainda entram despreparados no mercado de trabalho para tal função, o que coloca em risco a assistência médica da população. Doutores. E ainda mais, você pode fazer até mais detalhes, pode fazer 2 parágrafos explicando mais ainda. Visa a implantação do exame de ordem médico nacional de caráter eliminatório para médicos formados em universidades públicas e privadas nacionais, assim como estrangeiros, com uma prévia revalidação de diploma. O exame seria elaborado pelo Conselho Federal de Medicina, em conjunto com entidades médicas. Somente após alcançar a pontuação mínima de 80%, seria obtido o registro profissional médico. Doutor, ainda você pode fazer o que? Detalhar mais, né? Olha, eu quero que minha proposta ela seja avaliada sobre isso, sobre a implantação do exame obrigatório de ordem nacional para médicos informados. É por esse motivo que eu quero, olha, eu quero que ela ocorra da seguinte forma. Seja criteriosa. Isso são ideias legislativas.
Ok, doutores? Essa foi nossa aula de hoje. Nossa aula sobre... tem outra... Mais uma aqui, simplesmente para finalizarmos. Para você sempre pegar muitas ideias, doutores. Tornar a disciplina obrigatória no ensino fundamental o ensino de Libras e Braille, ou seja, a maior parte das pessoas surdas e com deficiência visual estão nas salas regulares, mas a maior parte das mesmas não estão tendo um ensino com equidade. Equidade é justiça e igualdade. Ao ensinar a Libras e o Braille para todas as crianças, o ensino se tornará inclusivo. Olha o detalhe, doutores. Hoje, existe a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146/2015, que garante vários direitos às pessoas com deficiência. Mas, no tocante a uma educação inclusiva, isso não vem ocorrendo. De fato, pois as crianças surdas e com deficiência visual não estão sendo inclusas de fato. Em sala, mas não é oportunizado condições igualitárias. Assim, a importância de todos aprenderem. Doutores, vejamos. Essas são ideias legislativas. Vejamos, né, como é importante, são textos pequenos, são textos breves, bem sucintos. A sua capacidade de considerar é muito importante, mas também de informatividade. Você vai falar sobre um assunto, você tem que ter um posicionamento crítico. Para ter um posicionamento crítico, não é você chegar criticando de qualquer forma, pedindo qualquer coisa. Tem que ser uma ideia, um valor realmente nacional, seja relevante, e como você embasar os seus pedidos em realmente normas legais, embasar seu pedido realmente em um problema que está acontecendo, e para as pessoas apoiarem, eles têm que ver realmente se é relevante, é importante, se é necessário. Como, por exemplo, eu poderia pedir que as eleições municipais deste ano todo sejam extintas nesse período. Todo o dinheiro gasto, serão gastos milhões no processo eleitoral, eu posso pedir que seja utilizado no combate à epidemia, à pandemia, na utilização de programas sociais, programas que diminuam, que minimizem os problemas econômicos no Brasil. E eu vou fundamentar em cima dessas ideias. Ok, doutores? Tipologia textual. Nós temos aqui tipologia textual argumentativa. Você está utilizando argumentos para fundamentar a sua ideia. Ok, doutores? Até a próxima aula, caríssimos!